Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu resolvi fazer um vídeo que eu estava adiando muito tempo. Então eu resolvi hoje fazer pra vocês, que era sobre um short que eu publiquei aqui no meu canal. Já faz um tempo muito grande que eu publiquei ele, que era eu fazendo bottoms. Então apareceram muitos comentários nele de pessoas que queriam comprá-la, pessoas que já tinham, pessoas que tinham bastante dúvidas sobre o material para poder começar a fazer os bottoms, dúvidas sobre o papel, e hoje eu resolvi fazer esse vídeo. Já faz um tempinho que eu tô devendo aqui no canal pra vocês, peço imensa desculpa. E vou tirar um pouco das dúvidas de vocês sobre tudo que eu aprendi durante esse um ano com a minha máquina. Espero que gostem. Já faz um ano que eu comecei a tirar do papel um projeto. Comecei a comprar os maquinários para poder trabalhar, para poder ter uma renda extra. Até então a renda extra, porque eu não posso 100% dedicar ao meu negócio. Tô trabalhando no momento para o trem. Então, nesse período de um ano, eu comecei a comprar meus maquinários. Comprei uma planta de corte, comprei a máquina de bottoms, comprei uma guilhotina, comprei uma laminadora, uma máquina de estampar camisas, uma impressora. E nisso comecei a fazer, não digo exatamente personalizados, mas produtos voltados para o mundo geek, para o book lover. Fui pesquisando, olhando vídeos, vendo tutoriais aqui no YouTube, seguindo pessoas que já trabalham na área e metendo a cara. Então, inicialmente também eu tinha muita dúvida sobre a máquina, arrisquei, comprei ela na Temu, arrisquei, e hoje eu já mudei bastante da forma que eu comecei a fazer os meus bottoms e espero bastante ajudar vocês. Também tive um comentário mais recente aqui no canal, que era uma pessoa que tinha acabado de comprar a máquina, que é esse comentário aqui, que eu vou colocar na tela aqui pra vocês. E a pessoa tinha muito medo de fazer os bottoms por conta que não queria estragar. Lógico que a gente compra uma coisa, já custa bastante. E quebrar ela é complicado. Eu não sei exatamente o quanto meus vídeos estão chegando aqui onde eu moro, que atualmente eu moro em Portugal. Mas eu acho que a maioria das pessoas que estão comentando são as pessoas do Brasil. E eu acho que a única coisa que vai diferenciar é a questão de valores, o quanto eu gastei, pro quanto que vocês vão gastar, mas o resto a gente usa praticamente tudo igual, não é? Quando eu comprei minha máquina, eu também tinha bastante dúvidas, eu arrisquei, peguei o dinheiro, comprei, foi o meu primeiro investimento que eu tive. Não, minto, na verdade meu primeiro investimento foi uma impressora térmica, que depois eu vou fazer um vídeo sobre os produtos, todos os produtos que eu investi e os que eu recomendo depois de um tempo tê-los e o que eu não recomendo. Investi primeiramente numa impressora térmica e o meu segundo investimento foi a minha máquina de bottoms. Eu comprei ela já tem um ano, exatamente fez um ano em maio que eu comprei. Foi o meu primeiro investimento que eu fiz mesmo para poder me dedicar a outra área, porque quando eu comecei a querer empreender, ter uma renda extra, eu inicialmente comecei no artesanato. Fiz crochê, fiz bordado, fiz macramê, e nisso depois eu conheci outras áreas e fui me encantando, que é a parte mais uma paixão própria, que é a parte do mundo geek e do book lover. Então eu quis me dedicar bastante a isso e trazer produtos voltados para esses fãs. E o que eu faço? Eu comecei a fazer bottoms, depois agora atualmente eu faço cadernetas com produtos de animes, produtos de série, produtos voltados para os leitores, os book lovers. Comecei a fazer imã agora recentemente, comecei a fazer mini livrinhos para poder ser decorativos. E conforme o tempo foi passando, eu fui me encontrando numa área. E agora eu tô dedicada bastante a essa, comprei bastante coisas. Também já tô fazer t-shirts personalizadas, apaixonada. Essa é pra vocês a última t-shirt que eu fiz. Coisa mais linda! Então,
voltando pro assunto do vídeo, que é a minha máquina, essa aqui. Como se vê, tá totalmente perfeita, nunca quebrou nem nada, nunca troquei as peças dela nem nada. Uma das dúvidas que acontece muito é as pessoas perguntarem se pode alterar a matriz. Então, eu particularmente achei que nunca podia fazer alteração nessas aqui. O que acontece? Quando você vai nos sites para comprar essas máquinas, tem a que vem só um tamanho e as que vêm com ambos os tamanhos. Tem as de 25 milímetros, a de 35 milímetros, 44 milímetros e a de 55 milímetros. Alguma coisa do tipo. O que costuma acontecer? Quando eu fui comprar a máquina, eu não queria comprar um bottom muito pequeno, queria um tamanho padrão. Então eu optei pelo tamanho 44 milímetros, que é 4,4 centímetros. Que são exatamente esses tamanhos aqui. Esse aqui é um dos últimos botões que eu fiz. Pegando muita coisa. Optei por um tamanho não tão pequeno nem tão grande. O que acontece aqui? A minha trabalha assim. Tem ela aqui, vou mostrar assim. Vou mostrar assim para poder vocês verem. A minha faz isso. Vira e vira. Então, é fixo. A não ser que eu consiga alguma coisa que eu desaperte aqui, que eu nunca tentei desapertar, nem vou fazer isso. A não ser que acontecesse de quebrar uma peça, então eu iria arriscar de desmontar ela e assim. Tá até suja aqui. Pronto, nisso não veio nenhuma peça extra disso aqui. As que costumam alterar isso, elas costumam ser assim. Elas vêm assim, aqui e aqui, e você empurra essa parte um lado pro outro, um lado pro outro. Costuma ser assim. Então, essas que são assim, elas costumam alterar para... Muitas vezes é de entre 25, 35 e 55 milímetros. Que são esses três que costumam vir. Essa é exatamente a minha de 44 milímetros, é a que menos tem. Então, hoje, depois de um ano usando a máquina, eu recomendaria muito vocês que comprassem um tamanho que você encontrasse com mais facilidade. A minha, de 44 milímetros, é mais difícil de achar os insumos. A que muito mais fácil de achar é a de 55 milímetros, que é exatamente a máquina que consegue fazer os bottoms, os abridores de tampa, aquelas tampinhas de garrafa, que chama aqui as caricas, e os espelhos. Pronto, com essa dá pra fazer mais do que os bottoms, dá pra fazer esses outros produtos. Então, eu hoje, se fosse comprar uma máquina, eu arriscaria na de 55 milímetros. Se fosse só pra comprar um tamanho. Outra coisa que acontece. Quando eu comecei a fazer os bottoms, eu fiz um arquivo no Canvas. Trabalhava lá a parte como fosse um mockup. E nele jogava as imagens que eu encontrava no Pinterest. E colocava... Inicialmente eu comecei a fazer assim. Quando eu comprei a máquina, eu não tinha impressora. O que eu tinha que fazer? Eu ia fazer minha arte no Canva e ia numa gráfica para poder imprimir. E na gráfica, eu até tinha questionado com a mulher, atendente, dizendo que se não tinha problema eu usar papel normal para poder fazer os bottoms. Ela disse, ah não, aqui trabalhamos dessa forma, fazemos com papel normal e sempre deu bom nos nossos bottoms. Eu, ok, então vamos nessa. E o que aconteceu? Comecei a fazer os bottoms lá, só que é diferente. A impressora que eles usam lá é uma impressora a laser. Então a qualidade é muito maior num papel simples, num papel normal. E o que eu percebi quando chegava em casa, tipo, tava perfeita as imagens, conseguia fazer. Eu acho que eu não tenho mais nenhum. Tenho. Ainda tem um pin de quando eu fazia os bottoms por eles. Deixa eu ver aqui. Acho que tá na minha bolsa. Esses dois aqui. É os dois? Não, acho que é só esse aqui.
Esses ainda foram os bottoms do começo que eu fazia com papel normal, com a folha normal de pressão a laser. Então, a pigmentação é muito boa, não é? Uma qualidade totalmente diferente, mesmo sendo no papel normal. Quando eu comecei a comprar minha impressora, eu arrisquei fazer os bottoms na folha normal. O que aconteceu? Péssima qualidade, mesmo colocando em alto, aumentando a questão da cor, botando em alto a qualidade. Saía horrível. Ficava uma imagem muito desbotada e assim. Mesmo sendo a minha impressora, é uma impressora a Epson, EcoTank. E nisso a qualidade era péssima. E o que eu fiz? Fui comprando papel fotográfico para poder trabalhar com ela. Só que aconteceu outra coisa, que foi encontrar muitas perguntas que tem aqui sobre a questão da gramatura. Eu comecei a comprar papel e não sabia que tinha uma questão da gramatura. Tipo, o papel normal a gente tem uma gramatura ok, então fecha tranquilamente. Mesmo que eu não tenha qualidade lá, a imagem não interessa, ele tem uma espessura que fecha ok. Quando você faz a pressão aqui nela, não precisa fazer muito. Não precisa fazer muito. E nisso, eu comprei uma gramatura, acho que era... Eu tinha um papel de 170. E eu fui arriscar fazer, ainda arrisquei fazer, eu tinha uma encomenda pra fazer. Eu fui inventar de fazer uma encomenda pra uma pessoa conhecida. E a pessoa só queria exatamente 3 bottoms. Então eu ia gastar uma folha inteira pra poder fazer 3 bottoms. E o que aconteceu? Fiz os bottoms, fiz a imagem lá, arrumei no Canva, fiz os 3. Ainda botei outro pra poder usar a folha, pra não perder tanto. Não deu certo. E eu falei, não vale a pena eu ir na gráfica por conta de 3 bottoms. Ia gastar passagem e assim, não vale a pena de jeito nenhum. E arrisquei a fazer os bottoms num papel que eu tinha, eu acho que era papel mate, alguma coisa, arrisquei fazer e fui inventar de apertar o bottom e ficou preso. Ficou preso aqui nessa parte de cima da máquina, essa parte aqui. E eu quase entrei em desespero, porque prendeu, eu falei, pronto, vou estragar a minha máquina por exatamente 4 euros, porque eu não ia ganhar mais do que isso. E a minha máquina, o meu investimento foi 65 euros por aí. E eu, pronto, vou estragar minha máquina por conta de 4 euros. E eu arrisquei e não deu certo. E o que aconteceu depois, eu falei pra pessoa, não vou conseguir fazer a tua entrega. Não vale a pena. E depois eu fui, não tem pressa, pode fazer sem pressa. Eu fui, gastei 5 euros pra poder comprar como é que diz? Comprar um papel mais de qualidade, porque eu pensei, não, é a qualidade do meu papel normal que não consegue fazer com que o pigmento fique de qualidade. Fui comprar aquele papel de mais qualidade. Deixa eu buscar aqui. Procurei um papel de mais qualidade e encontrei esse aqui de 120 gramas. De qualidade, não sei o que, com maior cor e assim. Comprei esse aqui e fui arriscar fazer nele. Também não deu lá muita coisa. Aí, pronto, desisti da encomenda e assim, e depois o que eu fiz mais pra frente, investi em papel fotográfico. Eu disse que tinha feito um papel fotográfico, mas ainda não tinha uns que prestassem, porque o que eu tinha não prendia. Então, depois de toda essa dor de cabeça, eu passei um tempo sem fazer os bottoms, porque eu não queria ir mais na gráfica pra poder imprimir no papel normal. Porque eu vi uns vídeos das pessoas fazendo em casa com papel de bastante qualidade, assim, meio brilhoso e assim, eu falei, que papel seria esse? E arrisquei comprar um papel fotográfico de uma gramatura mais fininho. E comprei um papel glossy. Esse é o que eu uso atualmente. Esse é o que eu uso atualmente, é o papel glossy
de 115 gramas. Então, se você tiver aí com problema da sua máquina travar, não conseguir fechar, ou aquela forma de achar que vai quebrar a máquina, não use gramatura muito alta. O que eu recomendo no máximo é 115 gramas. Depois esse papel gloss fica lisinho, a imagem fica bem nítida. Vou mostrar aqui o último que eu fiz. Aqui. Está embaciada minha câmera. Pronto, tá aqui. E esse aqui é feito nela. E foi o que deu certo. Foi a única forma que eu encontrei de fazer os meus bottoms em casa, através da minha impressora. É com papel fotográfico gloss de 115 gramas, tá bem? Outra coisa que eu mudei de tempo que eu comecei a fazer pra depois. Quando eu comecei a fazer, eu deixava uma margem. Vocês verem meus vídeos antigos, apesar que eu não postei nenhum vídeo mais recente sobre os meus bottoms. Então, dos meus vídeos que tem aqui no canal, fazia o corte e deixava essa borda aqui, essa bordinha. Porque essa bordinha é a parte que fica atrás do bottom. Que é exatamente... Esse aqui até já tá mal já. É exatamente essa parte aqui de trás. Da parte da dobra. E tava usando assim. E depois agora, quando eu fiz os meus últimos bottoms, eu comecei a usar sem essa borda. Então, mesmo a parte de trás, quando eu dobro, ainda fica com a imagem. Alguns dá certo, outros que não. Por exemplo, esse aqui que eu fiz, botei essa na minha mochila. Ó, tipo, não dá certo usar a borda toda, porque fica as letras muito pra fora. Então, certas imagens não dão certo fazer isso. Outras sim. Essa aqui, eu também fiz o corte, eu, tipo, botei todo o tamanho, tipo... O meu bottom é de 44 milímetros. A parte que fica dobrada, depois que eu corto, porque eu tenho que cortar a mais, né? Não posso cortar exatamente os 44 milímetros, que é a parte da frente. Tenho que cortar a mais. Então, todos os bottoms que você for criar, que era uma das perguntas que tinha também aqui no perfil, nos comentários que tinham no vídeo, era: quanto deixar de espaço para poder fazer suas artes? Então, se você quiser deixar as artes só no meio, só na parte da frente visível, e não quer botar nada para trás, você tem que fazer de 44 milímetros. No meu caso, né, que é uma máquina de 44 milímetros, tem que fazer tipo aqui. E você faz o tamanho da sua arte, ok? O tamanho que o seu bottom trabalha. E 1,1 centímetro ou 11 milímetros a mais. Então, esse 1,1, que é a parte que dobra, que é a parte que não vai ser visível. O que eu comecei a trabalhar foi assim. Esse aqui é a forma anterior que eu fazia, que era com uma margem branca, já que era uma parte de descarte, né, que é a dobra. E depois comecei a fazer assim, todo o meu corte usando a imagem. Acho que fica bem mais bonito. Ó, esse aqui, ó, tá vendo? Fica rosinha. Porque eu uso todo o material com a imagem. Isso foi uma das perguntas que eu tive aqui. O que acontece também, pessoas falando que a máquina não tem qualidade. A gente sabe exatamente que essa máquina aqui é uma máquina para quem tá iniciando, não é uma máquina profissional, é uma máquina de plástico simples. Então, dependendo do tanto de uso que você der, algum momento vai se acabar no metade do caminho, né? Esse aqui foi o investimento que eu consegui ter. Não tô usando muito pra já. Fiz até uns bottoms agora mais recente e não vendi nenhum. Acho que eu fiz uns 20 bottoms e não vendi nenhum. Então, se você já tem um negócio sólido, um negócio que tá lhe dando bastante dinheiro, eu recomendo investir em uma de qualidade, né? Mas pra começar, esses aqui dá que chegam. E o que acontece? Conforme você vai usando ela, você vai saber o quanto de pressão dá nela sem precisar fazer a mais. No começo eu dava muita pressão nela e depois eu percebi que a primeira é só um cliquezinho. Fechou aqui. Agora eu não consigo fazer tanto porque não tem um produto aqui. Mas aqui, ó, tá? E na segunda, que é a parte que você tem que
ter uma precisão, porque é a parte que vai prender, senão o que tá aqui em cima, quando ela fecha a primeira vez, o produto vai estar aqui em cima. Se você não fizer uma pressão adequada, ele não vai fechar e vai estragar tudo. Então, você, conforme o uso, você vai melhorando, você vai vendo que não necessita de tanta pressão para poder não estragar sua máquina. Eu tô entre quase 200 botões criados na máquina. Não fiz tanto, né? Em um ano não fiz tanto. Porque depois, quando chegou na parte do inverno, também eu deixei de fazer, porque a casa que eu tava morando tinha muito foco de mofo. O que estava acontecendo era que os meus botões estavam se estragando. E eu resolvi dar uma parada. E agora que tá o tempinho agradável, então estamos no tempo de verão e assim, comecei a fazer os botões de novo. Uma das perguntas que tenho aqui era essa, que é o que eu uso para cortar certinho o tamanho do papel. Então eu uso esse cortador aqui, circular. Esse veio exatamente com a máquina, mas também você consegue comprar ela separada. Que ela, quando você for comprar, por exemplo, você tem uma máquina que faz 55 milímetros, então você vai ter que comprar um cortador de 66 milímetros, porque vai ter a margem para trás. A minha corta 55 para poder fazer um botão de 44, entendeu a ideia? Então, essa parte aqui, você encaixa no papel. Bota essa outra parte aqui assim. E circula. Pronto. Sai o corte perfeitinho. E eu recomendo vocês comprarem, investir. Não é tão caro. Mas investirem nisso aqui. Isso aqui é uma salvação pro seu dia a dia de produção. Esse aqui eu comprei também. E a máquina eu comprei tudo na Temu. Então, essa aqui é uma... Como é que chama o nome disso? Tapete de artesanato, tapete de corte, alguma coisa do tipo. O meu é é um A3. Ele já tá bem surradinho assim, ó. Já tem uns risquinhos, mas é a melhor coisa, ó, não tem nada vazado. Tá totalmente de qualidade atrás. A melhor salvação pra você fazer seus artesanatos, seus cortes, o que for. Ajuda pra caramba. Pronto, a máquina, o nome dela é essa aqui. Corte. E, se eu não me engano, ela veio com uma lâmina extra. Não sei onde é que tá, mas veio com a lâmina extra. Tá em algum lugar por aí da cidade. O outro tem uma dessa, mas fica travando na hora de prensar o papel. Fico com medo de colocar muita força e quebrar. Ela tá só amassando o papel. Não levanta, não fiz nenhum ainda porque tenho medo de quebrar. Essa parte do quebrar é exatamente o que eu disse. Vocês têm que usar uma gramatura mais baixa. Se você arriscar fazer uma gramatura maior, você vai estragar sua máquina. Não tem pra onde. Ou ela vai travar, ou vai ser pior, vai se quebrar. Essa máquina você usa alfinete, né? A mesma máquina dá para fazer o espelho. Como eu disse, as máquinas que... os outros produtos, além dos botões que fazem, são a máquina de 55 milímetros, que é que costuma fazer produtos além dos botões. Qual a gramatura de papel que você usa? Eu uso 115 milímetros. Deixa eu ver aqui outro. Eu comprei uma dessa de 25 milímetros. Tem como comprar base para uma maior? Se você vê que a sua tem, você mexer nela e ver que tem, e você encontrar um fornecedor para poder vender o produto sozinho. Foi um produto aleatório que eu encontrei na Temu e assim, e não tem peças para ela, né? Pelo menos nunca achei. Se alguém souber, bota aí nos comentários para eu poder dar uma olhada para ver, porque eu até tô pensando em usar, como eu disse, um tamanho maior, que é a de 55. Se essa conseguisse botar outro, eu acho, assim, particularmente, se essa tem, eu acho que não vale a pena botar outro tamanho, porque como ela tem esse ferrinho aqui no meio, essa parte aqui, eu teria que constantemente estar desapertando e apertando, desapertando e apertando. Eu acho que com o tempo, isso não ia dar muito bom. Eu acho melhor que aquelas que já vêm com outros tamanhos, que deve ter uma facilidade maior para poder fazer a troca. Essa aqui, por questão de parafusar, eu acho que não vale nem um pouco a pena. Seria mais fácil para mim comprar outra
de outro tamanho. Fazendo ele dá pra tirar quanto no mercado de vendas? Uma coisa que eu percebi é que o custo de fazer o produto é muito baixo, então dá pra conseguir um valor legal. No tempo que eu comecei a fazendo através da gráfica, acho que 12 cêntimos saiu o total que eu gastava pra fazer ele. E hoje acho que não passa mais de 25 cêntimos, porque eu comecei a comprar minhas próprias coisas todas. Tipo, tem a tinta, tem a questão do papel, que eu uso aqui diretamente de casa. Antes da gráfica era mais barato, né? E também a qualidade não era lá toda, porque era um papel normal, agora eu uso papel fotográfico. Então tem um custinho maior. E eu diminui também a questão de quantidade. Antes eu usava 4 por fila. Hoje eu uso um arquivo de 3 por fila. Acho que eram 3. Então, o tanto que eu fazia já diminuiu, porque o que acontecia, quando eu rodava a parte do corte, eu perdia um pouco da borda e eu então diminuí a quantidade de imagens por folha. Eu coloco 3 por fila, então conforme eu diminuí uma em cada fila, aumentou um pouco o custo de cada material finalizado. Quanto que custa? A minha foi em torno de 64, 65 euros que eu gastei nela. Comprei pela Temu através da Klarna, dividido em 3 vezes. Qual a sangria, espaço em branco você deixa em cada bota? Esse espacinho em branco, que é a parte da dobra, é 1,1 centímetro ou 11 milímetros. Não é obrigado a ter. Você pode botar a imagem todinha no seu círculo lá, que dá perfeito. Aqui perguntando onde é que eu faço para poder usar o espaço. Para fazer o trabalho em si, vou colocar aqui uma imagem do meu trabalho, da folha que eu trabalho para poder fazer impressão. Eu uso Canvas, uso aqui uns círculozinhos nele, que é os mockups, e vou botando as imagens que eu quero. Nisso eu tenho sempre um arquivo pronto no Canva. Abro ele, troco as imagens, tenho sempre com facilidade de fazer outros tipos de botões, outras imagens, e é só jogar e imprimir e perfeito. É sempre bom você inicialmente vai ter mais dificuldade, você vai começar a fazer um arquivo todo em branco e assim. Mas quando você já tem suas coisas, tipo, eu tenho um arquivo para fazer os botões, tenho um arquivo para fazer os marcadores de página, tenho um arquivo para fazer os quadradinhos, ó. Esses quadradinhos aqui eu uso para poder botar os botões para poder fazer a venda. Então, inicialmente quando eu criei do zero, deu um trabalhinho. E agora eu já tenho eles prontos. Eu quiser, edito aqui essa parte de fora, ou uso mesmo. Então, só custa a primeira vez. Depois que você tem os seus arquivos todos lá separadinhos, vai custar muito menos para poder continuar a fazer o seu trabalhinho futuramente. O vídeo já está ficando um pouquinho longo, já tô ficando sem espaço no telemóvel. E a luz já tá ficando um pouquinho escura, então vamos adiantando aqui os processos. Sim, esses desenhos de botar no broche é papel, tem como usar com papel, então dá pra usar com papel normal, só que a qualidade vai diminuir bastante do seu produto. Então eu recomendo você, quando puder, investir em um papel fotográfico, o gloss de preferência, e a gramatura um pouco baixa. A minha, com papel fotográfico gloss de gramatura de 115, e é adequado. Umas pessoas dizendo que a máquina é péssima, passei 2 horas tentando, só estragou o material, ela não prende nada. Então pode ser o problema, ser questão da gramatura do seu papel, por isso que tá dando problema de trabalhar com ela. Aí, amiga, mas tem como imprimir exatamente do tamanho na impressora a imagem de fazer o box? Sim, você pode me informar o maior tamanho, por favor? Então, o maior tamanho da minha, 55, é o maior tamanho, e a parte da frente do bottom é 44 milímetros, que é o tamanho exato que ela fica quando finaliza o bottom. Ela corta 55 e faz o bottom em 44. Você coloca a base, o desenho e um plastiquinho por cima. Para que esse plastiquinho? Então, o bottom é assim, essa parte, ele vem em 3 partes no insumo, que é a parte de trás, que é a parte do alfinete,
a parte da frente, do meio, que é a chapa, é um ferrinho, e o seu papel impresso, e o plásticozinho, que é essa parte aqui, ó, essa película aqui aparece aqui na frente, é o plástico que vem. Então, quando você prensa tudo, vai prender aqui o ferro que vai aderir na parte do alfinete com a parte do seu desenho. Fica tudo presinho aqui. Então, o que acontece quando as pessoas não conseguem fechar é porque tem muita coisa espessa para poder não conseguir fazer o fechamento adequado. Os insumos vêm assim. Então, vai ser essa parte de trás, o ferrinho em cima, a sua imagem e por cima o plástico. O plástico vai dar exatamente nesse tamanho aqui. Ó, tá vendo a diferença que fica? Aqui é o seu papel, vai ficar quase essa parte todinha, fora a parte. E o plástico que envolve isso é do tamanho dessa parte toda aqui. Pronto, prende tudo e fica perfeitinho. Então, praticamente você vai ter, quando você compra o insumo, você tem tudo para poder criar. Só falta exatamente o papel que você vai imprimir para poder colocar dentro. E quando você compra a máquina já costuma sempre vir, não sei algumas, mas costuma sempre vir já com insumo para você trabalhar exatamente na hora que você compra. Você já pode botar a mão na massa já. Essa máquina é muito ruim, a minha nem consegui usar, não corta. Como eu disse, a maioria das pessoas que estão falando que a máquina é ruim exatamente é por questão de fazer muita pressão e usar papel com muita gramatura. Então é meio complicado. Então, desculpa pela demora de trazer esse vídeo pra vocês. Espero ter ajudado alguma pessoa, pelo menos uma, duas aqui nesse mundão todo. Pelo menos uma ou duas pessoas que eu tenho ajudado nesse vídeo já me compensa bastante o tempo. Se tiverem mais alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau!